Muito bem. Então na primeira parte, a gente viu a parte da interferência da competição das plantas invasoras com as culturas, e agora a gente vai partir para a segunda parte desse conteúdo, 4, que é a competição de plantas invasoras. Né? Continuar com a parte de competição das plantas invasoras, a segunda parte, e o período crítico de competição. Então, os efeitos negativos observados no crescimento e desenvolvimento e produtividade relacionada a plantas invasoras serão competição, aleloplatia, interferência na colheita, dentre outras condições. Então, esse gráfico aqui, essa ilustração aqui de Pitelli, ele mostra o grau de interferência, né, de uma comunidade infestante, aqui, e da cultura. Então, uma opõe a outra. Né? Então, o que uma cultura traz por competição? Interfere na comunidade infestante e o que a comunidade infestante interfere na cultura. Esse grau de interferência é o resultado de uma com a outra. Então, a gente tem aqui a cultivar da cultura, o espaçamento da cultura e a densidade da cultura. São coisas que a gente pode manejar de uma cultura para a gente fazer um manejo cultural, para a gente poder reduzir a interferência dessa comunidade infestante. Então, nessa faixa aqui da cultura, densidade, espaçamento e cultivar, é onde existe o nosso manejo cultural para a gente poder trabalhar e tentar diminuir a interferência da cultura infestante. Por outro lado, as espécies da comunidade infestante, a densidade da comunidade infestante e a distribuição dessa comunidade infestante também vão interferir neste grau de interferência. A gente comentou sobre isso aqui na parte 1. O período de convivência é uma outra situação também que poderá ser manejado. Por exemplo, no caso de um plantio um pouco mais cedo, eu vou interferir aqui na época do plantio. A duração, eu vou interferir na época do semeio aqui, na época do meu plantio. Eu posso, se eu antecipar, eu consigo ter menos interferência, por exemplo, de algumas espécies infestantes, que podem ser complicado o manejo a posteriori. Então, a duração também desse período de convivência aqui é uma situação também importante. Se eu prolongar demais atrasar o meu controle, ou errar na época de fazer o meu manejo, eu posso comprometer aqui isso prejudicar a cultura ou prejudicar a minha comunidade infestante. Depende de como a gente vai fazer o nosso trabalho aqui dentro. A questão do ambiental, vai interferir aqui o manejo, como que a gente trabalha, em questão do ambiente, o clima, que vai favorecer uma comunidade infestante. Por exemplo, no verão, a gente tem mais desenvolvimento da comunidade infestante, e o solo também que vai poder ser um fator determinante aí. Se eu tiver um solo muito fértil, eu tenho maior incidência de plantas invasoras, eu vou ter que fazer um controle mais frequente. Então, por exemplo, essa parte aqui da esquerda, a gente consegue trabalhar com o manejo cultural, até chegar aqui nesse período de convivência, que vai interferir aqui, principalmente na época de semeadura, na época de plantio. Aqui na questão do ambiente, a gente não tem muito o que fazer com questão do solo ou clima, mas a gente pode interferir na questão do manejo. Então, seria uma situação um pouco, como que a gente pode mudar o ambiente. A partir da hora que a gente aplica um herbicida, que a gente controla com um controle químico ou mecânico, a gente também está interferindo neste ambiente aqui. A gente reduz a quantidade de planta. Então é nesse sentido que a gente consegue trabalhar com essa ilustração aí. Essa ilustração ela demonstra bem o que mostra
a cultura, a comunidade infestante e aquilo que mostra a cultura. Então é uma situação bem interessante para a gente poder observar bem e analisar bem com essa ilustração. Então, período total de prevenção e interferência. Então, quando a gente vai trabalhar um período crítico de competição, a gente divide em várias etapas. Então, período total de prevenção da interferência seria aquela parte inicial daquela período crítico de competição visto anterior. Então, é o período a partir do plantio ou emergência em que a cultura deve ser mantida livre da interferência de plantas invasoras, para que a produção não seja afetada quantitativa ou qualitativamente. Na prática, as capinas são necessárias quando as capinas são necessárias ou quando o pré-emergente deve cobrir. Então, aquela parte inicial ali do desenvolvimento, da cultura, onde ela está ainda muito jovem, não é capaz de formar uma competição boa. Então, seria esse período total de prevenção à interferência. Período anterior à interferência. É um período dentro do PTPI. Ele ainda está dentro do PTPI, período total de prevenção da interferência. Esse PAI, o PAI, é aquele período ali, então de acordo com o conceito aí, é o período a partir do plantio que a cultura pode conviver com as plantas invasoras. Como assim? Antes que a interferência se instale de maneira definitiva e reduza a produtividade. Então seria aquela condição onde ela ainda usa reservas da semente. Vamos entender assim. Então ela tem uma fase onde ela usa a reserva da semente, é uma parte onde ela passa a fazer fotossíntese de fato. Então, essa parte onde ela usa ainda a reserva da semente é o PAI. E essa fase posterior ao PAI é a parte do período crítico de prevenção à interferência, o PCPI. Então, o PAI e o PCPI, os dois somados, formam o PTPI. O que é o PCPI? A cultura deve ser mantida livre das plantas invasoras no período compreendido entre o final do PAI até o momento em que as plantas invasoras que emergirem não mais irão interferir na produtividade da cultura. Então é aquela parte crítica mesmo, onde tem realmente extração e necessidade da planta estar livre da interferência das plantas invasoras. Então aqui a gente tem um gráfico onde a gente ilustra totalmente aqui, o PTPI, o PAI e o PCPI. Vocês observem que o PAI, ele tem, a partir da germinação, 8 dias. 8 dias a 66, período total de prevenção e interferência. Então, a gente sempre vai ter isso aqui, de 21 a 30, de 30 a 90, de 47 a 127, tá certo? Sempre dessa forma aí, Então, o café, vamos chamar a atenção aqui para o nosso caso, a gente tem aqui, após plantio das mudas no inverno e após plantio das mudas no verão. Então, a gente tem 2 PTPI, e 2 PAI e 2 PCPI. Esse trabalho aqui é de dias 2005. Vocês podem encontrar, fazer uma busca aí. Se vocês precisarem, eu posso passar o trabalho para vocês. Então, a gente vai ter aqui no inverno, a gente tem um desenvolvimento menor das plantas invasoras. Então, o PCPI, como o café ele é uma planta mais lenta no inverno, então esse período aqui se estende um pouco mais. E no verão, ele tem um período mais curto, até por questão das competições com as plantas invasoras. Por isso que vai ter essa pequena diferença aí. Ok? Período anterior ao dano no rendimento econômico, PADRE, baseado na hipótese de que aspectos econômicos como o custo de controle e o valor monetário dos grãos devem ser utilizados como critério para determinar o período aceitável de interferência das plantas invasoras antes de se decidir pelo seu controle. Então, seria uma condição
onde analiso o que é melhor. Qual vai ser a minha vantagem de eu fazer um controle com uma planta invasora neste momento, né? Será que não compensa eu deixar tá um pouco antes do meu período crítico ali? Será que eu não posso deixar ela infestar a partir dali e não preocupar mais com ela? Né? Então seria uma analogia lá ao nível de dano econômico utilizado em entomologia, né? Seria uma tentativa ali de analisar também o custo econômico com o controle químico, né? E a interferência das plantas daninhas. É essa que é a ideia desse conceito do padre. É uma situação pouco utilizada na prática, né? Até pela complexidade de se definir esse momento de controle. Então a gente termina por aqui a nossa parte de período crítico de competição, né? E aí a gente fecha esse conteúdo 4 dessa disciplina.